vamos primeiro explicar a robustez da eletrônica. Ela foi desenvolvida para se adaptar a qualquer tipo de mecânica. Então, temos o exemplo aqui de uma Schenck com a mecânica alemã. Veja aqui no gráfico a senoide. Esta é a onda perfeita, parece até tirada de livros. É assim que deveria ser. Na parte de baixo, vemos essa mecânica mais rústica e também podemos observar o tipo de sinal que sai dela. Então, para você ver que mesmo assim, com toda essa deformação do sinal, ela consegue processar e fazer uma medida eficiente, inclusive com um sinal tão deformado e cheio de interferências como este. Então, o primeiro passo a ser feito, vem aqui em configurações, digite a senha, que está no manual, desmarque a opção aplicar fator de correção. Volte em operações, pode ver que ele mudou aqui o ângulo, mas o peso continua igual. Agora, sem aquele fator de correção, ele está fazendo a medida real. Então, como eu coloquei 50 gramas, tenho que fazer o ajuste, que eu já vou colocar aqui na tela também, para que isso dê as 50 gramas que eu coloquei. Vou ajustar o valor aqui. Até dar 50 gramas, sou próximo disso, bem próximo. Então agora ela está ajustada. O que tem que fazer? Tem que desligar e tirar o peso. Este valor aqui, dos 50, tem que ir para zero, ou muito próximo de zero. Se não for, tem algum problema na mecânica, porque a eletrônica não inventa valor. Outra coisa, esse ângulo tem que estar estável. Na prática, ele não fica tão estável assim, mas com essa máquina que eu tenho aqui, ele fica. Então, quanto mais estável ficar, melhor. Se não ficar estável, quer dizer que tem algum problema de mecânica. Polia torta, rolamento torto, tem que procurar alguma coisa, tem. Então, vou desligar a máquina para ver se ele zera. Então, depois de desligar a máquina, tira o peso e a gente volta a ligar. Ele tem que marcar zero. Se não está marcando zero, porque tem algum problema na mecânica. Então não adianta nem tentar continuar. Tem que trabalhar na mecânica até chegar nessa condição. Quando tiver desse jeito, aí então a gente pode partir para o próximo passo, que é fazer o rastreamento da mecânica. Continuando então, partindo do pressuposto que até aqui deu tudo certo, que coloca o peso, ela marca, tira o peso, ela zera, agora a gente pode fazer o rastreamento. Como é que a gente faz? Vem aqui no sistema, especifica o RPM inicial, especifica o RPM final, especifica o ângulo que foi colocado o peso e de quanto que é o peso. Só para mostrar, isso aqui não precisa fazer. Agora você assinala gerar tabela de fator de correção. Antes disso, eu recomendo que você zere a tabela, porque depois ela vai ajudar a você acompanhar para ver se todos os valores foram feitos, foram alterados. Então assinale gerar tabela, pode ver que ela já está gerando o valor. E agora então comece a aumentar a velocidade do motor para que percorra toda a tabela e vá fazendo a correção. Como é só demonstração, eu não vou percorrer toda ela. Quando passou da velocidade aqui
da velocidade máxima, que é os 1500 RPM. Deixa eu colocar aqui, ao fazer a alteração da velocidade. Então tá, aqui já passou do máximo especificado aqui. Então agora dá para desmarcar essa opção, gerar tabela. O que eu recomendo que você faça? Que venha aqui na tabela e você analise se está tudo ok. Não pode ficar valor zero, que nem isso daqui. Se ficar, tem que voltar e fazer de novo. E o segredo para não ficar é fazer com que a velocidade do motor vá aumentando lentamente. Por que eu fiz isso? Intencionalmente, para mostrar como que fica caso der erro. Então isso não pode acontecer, tem que cuidar. Antes de mandar salvar a tabela, tem que verificar se está toda preenchida. Você pega esse valor aqui do lado. Como é que tu encontra ele? É a rotação dividido por 10. 1500, agora 1600, tá? Então 160. Você percorre toda ela até chegar lá no 160. Ó. Até aqui. Então tem que cuidar que não pode ter valor zero nesse intervalo. Estando tudo ok, pode salvar a tabela. Pode assinalar aplicar o fator de correção de potência e usar o programa, que na teoria ela está rastreada e vai fazer a medição correta. Um detalhe interessante é este retângulo vermelho. A medição só tem valor, esses valores aqui só tem algum significado se este retângulo tiver verde. Deixa eu trazer de volta para baixo. Se não tiver, não adianta nem ler aqueles valores porque é meramente ilustrativo, não é real. Então, é isso.